E aí, Vitrola, o que você tá aprontando aí, velho? Aí, Ralfão, ó, tô testando os comandos que vai pro Corsa. Tá vendo que também é nosso, então peguei um comando que vai pro Corsa, coloquei nela, fiz uma adaptação pra ver se vai funcionar certinho. O que tá funcionando aí nela, nesse controle aí? Aqui, ó, apertou bola, a gente funciona os LED. Quer mexer na suspensão? Olha lá, ó. Dianteira. Ó. Desceu. Subiu. Traseira. Ó. Subiu. Desceu. Buzina. Subiu traseira. Desceu traseira. Subiu traseira. Desceu traseira. Subiu dianteira. Desceu dianteira. Subiu dianteira. Que isso, hein? Traseira.